Poderiam falar como analisar o CAGR por setores? Quais os pontos de referência que devemos levar em consideração? Claro, irmão. Isso aí dá uma live, ó. Show de bola. E aí, China? Para responder rapidinho, né? Esse AGR, né? Tem gente que fala CAGR, né? Na verdade, significa o seguinte: é Compound Annual Growth Rate, né? É taxa de crescimento anual composto. Crescimento composto. Composto anual, alguma coisa assim. Né? Na verdade, era o seguinte, né? Se você tem uma calculadora científica, né? Você colocar o seu valor presente de alguma coisa, você colocar o seu valor futuro, colocar o número de períodos, né? E você pegar aquele I, que é a taxa, então ele vai te dar essa taxa anual composta de crescimento. Então, digamos que você tem uma empresa lá, você colocou R$ 100 nessa empresa e ela ficou valendo 1.000 daqui a 10 anos, né? Então, ela cresceu de 100 até 1.000, né? Você tem o valor presente e o valor futuro, os fluxos de caixa que você colocou ali ao longo do tempo, e você vai ter uma taxa composta, né, anual com relação a esse período. Vai dar, sei lá, 5, 6, 8, 10, 15% ao ano, tá? Essa taxa de crescimento ela é muito importante, né, de uma forma geral, porque é isso que vai, na verdade, trazer valor para o cotista, né, para o acionista, para quem quer que seja. Esse crescimento ao longo do tempo, né, ele é bem difícil de você estimar, né, para frente. Então, essa empresa vai crescer a 15%, a 20% ao ano, ao longo de tantos anos, é muito difícil fazer isso. E a maioria dos valuations que as pessoas fazem é tentar adivinhar esse fluxo de caixa futuro e trazer tudo a taxa de desconto para o valor presente, né? Então, é uma coisa assim, já um pouco mais avançada e um pouco mais complexa. Dentro de cada setor existem diversas coisas que são estritamente daquele setor. Então, tem setor que tende a crescer mais rápido, tem setor que tende a crescer mais devagar, né? Então, a gente pega ali a VEG, o caso da VEG. No caso da VEG, eu acho, se eu não me engano, o CAGR dela, o CAGR dela, foi tipo uns 15%, 16% ao ano aí nos últimos não sei quantos anos, né? Então, é uma taxa de crescimento considerada grande, elevada. E aí, quando você vai pensar, tem uma outra fórmulazinha lá que você considera, né, dentro do seu preço sobre lucro, digamos assim, né, também você considera esse retorno que você tem com o crescimento. Só que se você não existe uma linearidade, né? Quando você coloca lá, você tem um retorno de crescimento de 30% ao ano, então você pode pagar um PL de 30, né? Não é assim. Uma empresa que cresce 100% ao ano, comprada a um PL de 100, ela sai muito mais barata, é um negócio muito melhor do que uma que cresce 1% ao ano com PL de 1, né? Então você vai ficar muito mais rico nessa outra que tem um PL altíssimo, com um crescimento altíssimo, do que uma outra com PL baixo e crescimento baixo também. Então, assim, se você for colocar no Excel lá e fizer algumas simulações, eu já fiz algumas coisas assim, hoje em dia, assim, não tem mais tempo para brincar desse jeito, mas eu já fiz, e você vê que empresas de crescimento acelerado, elas são realmente os melhores negócios da Bolsa, né? Tem um livro até que fala sobre as 10 baggers, 100 baggers, né? São empresas que multiplicam por 100, por 200 do seu capital ao longo da história, né? A gente teve aqui no Brasil o caso da Magazine Luiza, que cresceu vários 1000% aí e entregou um retorno fantástico para o pessoal que pegou, né, essa parte do crescimento inteiro. Você tem que saber se vai continuar crescendo ou não, essa é a grande questão, né? Se vai continuar crescendo essa taxa composta ou não. Então, cada setor é uma coisa, né? O setor de tecnologia tem crescido muito, mas muito rápido. Várias empresas que vão para essa área de tecnologia crescem muito rápido. Então, você consegue taxas maiores de crescimento nessas empresas que abrem muitos negócios, né, mesmo com margens baixas, mas que abrem diversos negócios, elas acabam também entregando um crescimento interessante, que é o caso da Raia Drogasil. E tem outras empresas que são indústrias, né, que são pesadas, que não vão abrir lojas, que não vão ter um crescimento muito grande, né, que você vai comparar dentro de cada setor. Mas cada tipo de setor é de um jeito, né? Existem alguns setores que crescem mais, mas tem maior risco também. Outros setores que crescem menos, mas são empresas mais estáveis e vão te entregar ali um rendimento, né, ao longo do tempo também bem mais estável, com bem menos risco. E aí vem a pegadinha. Calcular o crescimento é fácil. O problema é você explicar por que ele teve aquele crescimento, né? Então é o que a gente sempre fala aqui. O investimento ele está muito mais relacionado à arte do que à matemática.
Você fazer aquele cálculo e chegar a uma taxa de crescimento, beleza, você vai colocar os números, o Excel vai cuspir, a calculadora vai cuspir uma taxa para você. Agora, você interpretar aquele crescimento, o que levou aquilo a acontecer, pode ser, por exemplo, um momento de desoneração fiscal de um determinado setor que fez com que ele performasse melhor naquele período. Agora, essa desoneração fiscal, ela vai ficar durante muito tempo, ela é perene, ela vai acontecer assim a vida inteira, né? Então, você analisar os motivos que levaram àquele crescimento é o que realmente vai fazer com que tenha algum sentido em você utilizar aquele indicador para fazer uma escolha de determinado negócio. Por isso que você tem analistas que são específicos de cada setor, porque o cara consegue identificar quais são as condições propícias para que aquilo aconteça e quais são as que vão prejudicar, né? O que vai atrapalhar aquela taxa de crescimento, de se manter dentro da mesma faixa, né? Em situações favoráveis, em situações desfavoráveis e situações neutras. É o tal dos cenários, né? Então você tem uma taxa de crescimento teórica que você colocou, que foi a média que você apurou. Você vai olhar quais foram as condições que levaram aquilo e você vai tentar replicar aquilo no começo. E algumas coisas que levaram ali, elas são tão ligadas à aleatoriedade ou acaso que você pode não considerar e frustrar aquela sua posição. Então, a melhor forma de você olhar o crescimento, né, em vez de você olhar simplesmente o número do crescimento, a taxa de crescimento, é você olhar as condições que levaram àquela taxa de crescimento e tentar olhar se essas condições são replicáveis, se elas são perenes ou se elas são sazonais. E aí você vai ficar entendendo qual vai ser o comportamento da empresa naquele investimento. E você vai moderando. Se você acha que é uma boa empresa, que vai ter uma taxa de crescimento menor, você vai aproveitar aquele momento em uma outra empresa que vai dar uma taxa de retorno melhor naquele momento. Se você vê que está tendo uma conjunção astral em que vai voltar a uma posição anterior, você vai montando uma posição naquela empresa, esperando que aquele cenário se realize e aí ela utilize o vento a favor para crescer. Então, entender o negócio é o que vai realmente fazer com que você replique aquela taxa de crescimento ali na frente, ou que você entenda que aquela taxa de crescimento ela pode não se repetir no futuro. Beleza? Então, vamos para a próxima, que essa daí eu acho que já foi. Vamos lá, Elon.